do PSD. Bem-vinda mais uma vez ao nosso estúdio aqui, deputada. É um prazer estar aqui batendo um papo com você, né? E para que as pessoas também conheçam um pouco mais do nosso trabalho, saibam um pouco das nossas leis, dos nossos projetos. É um bate-papo muito gostoso. Deputada, vamos falar de proteção à criança, proteção a idoso. Eu vou começar com proteção à criança, quando da aprovação da Lei 16.729 de 2018, que tem como objetivo conscientizar gestantes que o aborto, o abandono, a venda de crianças e aquelas mães que jogam bebês, como a gente já viu aí, um assombro, né? Jogar bebê no lixo, que é um ato, é um crime. Eu queria que a senhora falasse um pouco do alcance dessa lei, deputada, e como isso toca. A gente sabe que aqui no Brasil a questão da infância, principalmente a gravidez na adolescência, que leva muito dessas coisas que nos deixam, né, perplexos aí. Exatamente, é justamente uma gravidez indesejada, adolescentes muitas vezes, né, que ficam grávidos sem esperar, né, até mesmo pessoas casadas que não desejam mais ter filhos, acabam tendo mais filhos. Então essas gravidezes indesejadas, ou elas acabam fazendo o aborto, né, logo no início, ou então elas acabam tendo seus filhos. E esta lei vem para proteger a criança. Por quê? Porque muitas mães, não sei se vocês têm o conhecimento, mas pelo menos dois casos por semana, só na cidade de São Paulo, acontece da mãe ir até o hospital, ter o seu filho e antes de receber a alta, ela foge do hospital. Ela vai embora e deixa a criança sozinha lá no hospital. A senhora falou que são 2 casos por semana, só na cidade de São Paulo, né? Então, os casos são esses, como eu te falei, né? Muitas vezes são adolescentes ou pessoas que têm muitos filhos e não desejam mais, e até mesmo, inclusive, pessoas usadoras de drogas, né? Que também não têm uma consciência do erro que elas estão praticando ali, né? Então, que é um crime, por sinal. Que é um crime. E elas não sabem que é um crime abandonar, né? Sim. Esse é o problema. E esta lei, né, que nós conseguimos aprovar aqui na Assembleia Legislativa, primeiramente ela foi aprovada, depois ela foi vetada. Eu não consigo entender como é que pode vetar um projeto como esse, né, uma lei como essa. Que traz proteção ali. Que traz a proteção à criança, né? Mas a gente conseguiu derrubar o veto. Sim. E agora a própria Assembleia Legislativa sancionou, né, o presidente desta casa, e agora eu quero ver regulamentada. Então, é para evitar que essas mães saiam dos hospitais, abandone essas crianças nos hospitais. Por quê, Jorge? Porque quando a pessoa abandona uma criança no hospital, obviamente, os profissionais ali da saúde ficam perplexos de saber que a mãe fugiu, né? E ficam com a criança lá. E até colocar essa criança para adoção demora um tempo. Por quê? Porque há um pensamento de que pode ser que a mãe volte, né, para procurar a criança. Mas é um caso muito raro da mãe voltar e querer saber da criança. Sim. Então, o que pode proporcionar isso? Então, até entrar na adoção, para adoção, a criança já ficou um pouquinho maiorzinha. E como nós sabemos que a grande maioria, inclusive dos pretendentes à adoção, querem crianças bebês, essa criança já não vai ser bebê daqui a pouco. Pois né? E o caminho dessa criança vai ficar dificultado por conta até de uma burocracia que está posta aí, né? Usos e costumes, não é bem o que está escrito na lei, mas é justamente o que a gente vê acontecendo na prática. Né? E tem mais, às vezes ela abandona a criança no hospital e foge do hospital, mas às vezes ela leva a criança embora. E não sabe o que fazer, acaba jogando em caçambas, como muitas vezes a gente já viu, né, na televisão, casos como esse, da pessoa jogar uma caçamba, num terreno, dentro de um saquinho, um absurdo, né? E então isso não pode mais acontecer. Então, essa lei vem para que a mãe, que ela não pretende ficar com a criança, ela saiba que não é crime
ela disponibilizar para adoção. Aí entra a lei. Aí entra, por exemplo, a informação para essa mãe, que ela pode dispor, no caso, para a adoção, ainda durante a gravidez. Durante a gravidez. Vamos deixar isso bem claro, deputada. Exatamente. Então, durante a gravidez, ou até mesmo no momento em que ela vai ter o seu filho. Sim. Então, ela não quer ficar, ela já sabe que ela não quer ficar com a criança. Só que ela não sabe como ela vai se livrar da criança. Olha só que absurdo isso, né? Sim. Então, muitas vezes, ela foge do hospital, ou ela joga fora, abandona, coloca numa porta, ou sei lá o quê. E acontece isso. Porque ela acha que falar que ela não quer ficar com o filho, ela acha que falar isso é crime. Isso não é crime. Crime é abandonar o filho. Crime é matar o filho. Isso é crime. Agora, ela falar, eu não quero ficar com o filho, não desejo, eu não posso, eu não quero, então ela pode disponibilizar para adoção, já mesmo durante a gravidez. Então, por isso que a nossa lei é para disponibilizar nos órgãos de saúde, nos hospitais, uma placa informativa, né? Dizendo que, deixa eu ver aqui onde é que está escrito e vou ler para você, né? Que diz aqui como é que é a placa. Essa placa que deve ser colocada... ostensivamente para informação. Exatamente. Olha aqui, a placa é essa. A entrega de filho para adoção, mesmo durante a gravidez, então a pessoa está lá no hospital, ela está lendo lá, né? Não é crime. Caso você queira fazê-la ou conheça alguém nesta situação, procure a vara da infância e da juventude. E, obviamente, vai colocar o número da vara da infância mais próxima, já vai ser colocado ali, né? Além de ilegal, o procedimento é sigiloso, ninguém vai ficar falando. Então, a pessoa está lá, né, de repente foi no hospital e fala, poxa, eu não quero, eu já vou me disponibilizar. Ela não quer ficar com a criança, mas ela vai dar a oportunidade daquela criança ser feliz, ter um lar, né? Ter alguém que cuide. Privá-la também de ter um trauma. Imagina uma criança que mesmo depois venha saber que foi abandonada numa caçamba de lixo. Então, que tristeza, né? Pois é. Agora, se foi disponibilizada para adoção, isso também você disponibilizar, também é amor isso, né? Você não está querendo castigar a criança. Você vai deixar com que ela tenha um lar, que ela tenha a oportunidade de ser feliz. Isso é muito importante. Sim, deputada, né? mas desde que o mundo é mundo, dizem, há crianças abandonadas, né? Aliás, no passado, havia até a porta dos hospitais, a tal roda dos enjeitados, não é, deputada? É verdade. A roda dos enjeitados, antiga, né? Colocava, e fechava para não ver quem, exatamente. Aí as freiras acomodavam. Agora, temos aqui, caso, inclusive aqui, deputada, a placa está aqui. Quem quiser conhecer com mais detalhes, inclusive no site da Assembleia. A entrega do filho para adoção, mesmo durante a gravidez. Né? Não é crime, deixa bem claro. Crime é abandonar o filho. Crime é abandonar o filho. Né? Abandono de incapaz. E ali, também, a pessoa querendo disponibilizar para adoção, né, é muito mais importante do que ela deixar o filho, de repente, em algum lugar onde possam, inclusive, acontecer coisas erradas, né? Venda de criança ou de órgãos, tráfico sei lá. de órgãos, exatamente. Pode passar por mil coisas, né, na cabeça. Então, para deixar a criança em segurança, coloca à disposição, né, para adoção. Deputada, a senhora foi buscar inspiração no projeto também ouvindo informações das varas de infância. Há um diálogo permanente, eu já estou conversando não só com a deputada Rita Passos, mas também a coordenadora da Frente Parlamentar, né, pela Adoção e Defesa da Família, a Pró-Convivência Familiar. É isso, deputada. Vamos explicar também nas reuniões da Frente Parlamentar, qual é o que se absorve de informação. Eu imagino todas as pessoas trazendo casos e experiências que têm acontecido. Nós temos um membro colaborador que é o Dr. Yassin, né, que é o desembargador, né, da Vara da Infância e Juventude, e também temos um membro colaborador que é o Dr. Berlini, que é o presidente da Comissão da Adoção da OAB. Né, e também temos a Mônica, né, que ela é a presidente da GASP, que é do grupo de apoio,
Sim. E conversando sempre com eles, a gente sempre vai elaborando alguns projetos e algumas ideias. Sim. Né? E qual foi a resposta também no caso das famílias, das mães? Porque é uma lei que tem um alcance, como a senhora disse aqui, a questão é sigilosa, ou seja, não vai causar nenhum trauma em família, as pessoas trabalham melhor a informação. Primeiro, trazer de maneira ostensiva a informação, é isso? É isso, exatamente, porque muitas vezes as pessoas não sabem qual é o caminho que tem que tomar, né? Tá. Ela não quer ter o filho, ela tem que falar para quem? Ela não tem essa informação. E até mesmo os órgãos de saúde não têm muitas vezes essa informação, né? Então, ou essa sensibilidade para tratar com aquela mãe, né? Com então, aquela através dessa placa, sim, vai ficar muito mais fácil. E nós vamos salvar vidas, né? Sim. Imagine, se 2 crianças por semana na cidade de São Paulo acontece isso, então passam de 100 crianças no ano, somente na cidade abandonadas de São Paulo, aqui na né? cidade de São Paulo. E a gente não sabe que fim é que essa criança tomou. Sim. Muitas vezes ela foi adotada, muitas vezes ela está lá ainda esperando para adotar, porque correu um tempo, né, dentro do processo de adoção. Sim. E, de repente, a gente pode imaginar até coisas horríveis, né? Que essa criança tenha sido extraviada de lá de algum momento para alguma coisa, né? Então, isso nem pensar nisso. Mas, deputada, no caso e também evita que a mãe leve embora e jogue. Então, fora essas crianças, que de repente, quem sabe sejam mais 100 crianças, acontece isso por ano, não sei. Né? Com essa possibilidade também se evita a questão do aborto, né? Acho que algumas mães desesperadas por uma gravidez inesperada, né? Às vezes abandonada pelo marido ou companheiro, ela sozinha para criar a criança. Praticar um crime, né? Para mim é um crime isso, você matar uma criança indefesa, né? Ela também está se colocando em risco, porque um aborto também ela tem riscos de saúde, de vida, né? Sim. Ela tem riscos. Então, a partir desse momento, ela pode liberar a criança para ter um lar. Isso é importante. Então, evita também que a pessoa pratique um aborto. Do outro lado, a gente sabe que no Brasil, deputada, há uma fila de crianças esperando adoção. A gente conta aos milhares, poucos milhares. E alguns milhares também, de outra ponta, que são as famílias pretendentes. Quer dizer, como a gente poderia melhorar esse fluxo? Primeiro, para não se esperar tanto, sabendo, a senhora conhece muito bem essa realidade, sabe que essas famílias querem bebês, ou seja, tendo a informação ali, ostensivamente colocada no serviço de saúde, dialogando com essas mães que estão chegando e têm a pretensão de colocar a criança para adoção, a gente não terminaria, não esgotaria essa fila, pelo menos mais rapidamente, ou não nem teria fila? Não, então, ainda falta muito tempo ainda, bem, né? Vamos falar a grosso modo, 43 mil pretendentes no Brasil. 43 mil? Mais ou menos. Vai mudando a cada dia. Sim. E 8 mil disponíveis à adoção. Então, você fala que vai faltar criança. Vai faltar criança, né? Vai faltar 35 mil crianças. Mas não vai faltar 35 mil crianças, porque os 43 mil pretendentes desejam crianças bebês, né? E esses bebês, a minoria desses 8 mil disponíveis, sei lá se chegam a 500, não sei se tem 500, acho que é bem menos. Então, o perfil que o pretendente quer é mosca morta, como fala, né? Não tem, né? Os 43 mil, a grande maioria dos 43 mil querem uma coisa que não bebês tem. E ainda ficam esperando. E ficam esperando. E essas... não acha. Não, e o tempo passa e tem criança que fica ali porque, as no pessoas serviço falam de assim, acolhimento. É difícil, demora muito. Não é bem essa questão. Porque chega na fila da vez do Manuel, vamos supor, adotar. Ó, tem uma criança aqui de 4 anos. 4 anos eu não quero. Então tá bom. Então, passa ele. Joaquim, tem de 4 anos, também não quero. Benedito, Maria, José, Antônia, vai falando, né? Estamos falando de uma fila. Até que pegue. Sim. Quando acontece de chegar uma criança bebê, e aí todo mundo quer o bebê. Sim. Os 43 mil que quer. Mas a grande maioria só quer desse jeito. E uma parcela ainda aceita que sejam crianças maiores. O que acontece... E a fila é nacional, hein? Vamos lembrar que é nacional. O país é continental, são 27 estados. Imagina uma criança para adotar lá no Acre
e pais adotivos aos milhares aqui disputando em São Paulo. Quer dizer, essa informação tem que chegar, né, deputado? Você sabe que aonde acontece mais as adoções tardias são as pessoas da Europa. Então, os europeus muitas vezes adotam crianças brasileiras com mais idades. Eles aceitam crianças maiores, né? O brasileiro rejeita, mas o estrangeiro aceita. No excesso de lei também, muita, digamos, exigência da parte de quem vem adotar, porque sabe-se que querem bebês, mas muitas vezes se apresenta para adoção. Irmãos, por exemplo, uma família, né? 2, 3 filhos, a pessoa até fala, mas eu quero um só, eu não tenho condição de ficar com 3 irmãos, com 2 irmãos. Isso acontece também, às vezes acontece também. Agora, o trabalho da Frente Parlamentar, inclusive seguindo até o trabalho que faz a Mônica, né? Que é a presidente da GAASP, formar grupos de apoio nas cidades. O que seria o grupo de apoio? Porque ela faz parte do grupo de apoio, ela tem filho adotivo, né? Sim. Então, esses grupos de apoio são para um bate-papo com pessoas que já têm crianças adotivas, sim, já adotadas, crianças e pessoas que ainda querem adotar. É um bate-papo entre elas, falando sobre a experiência da adoção. Sim. Então, tem algumas pessoas lá que querem adotar bebês, né? Ah, mas eu quero bebê e tal. Daí, de repente, tem uma mãe que adotou uma criança maior, fala, mas olha, eu adotei uma criança com 5 anos, sim, vocês não sabem a alegria que ela trouxe na minha vida. Então, de repente, há essa conversa, essa troca de informações, de experiências, e muitas vezes aquela mãe que só queria criança, bebê, fala, poxa, acho que eu aceito de 3. Então, ela já começa a modificar, porque ela vai começar a ver a experiência das outras mães e ver que é gostoso também, é interessante, sim, é legal adotar uma criança maior, né? Elas são multiplicadoras, então, na verdade, dentro desses grupos, então, né, de apoio. Elas acabam modificando o seu perfil, sim, né? Sim. Então, com essas conversas, com esses grupos de apoio que são feitos, né? E eu já pedi, inclusive, que a Mônica formasse para mim alguns grupos de apoio, dessas primeiras reuniões, para depois deslanchar, sempre tem dentro daquele grupo da cidade uma pessoa que é líder, né? Sim. Que é aquele e é que possível vai replicar essa prática? Sim, tem que lembrar que em São Paulo são 645 municípios, realidades muito diferentes. A capital é uma, a sua Itu é outra e outras tantas cidades aqui. Então, desde que haja interesse, né? Ah, então sim. É muito importante, há interesse. Então, aí começa um grupo. Pode entrar em contato conosco, a gente pode tentar ajudar, explicar, sim, como é que se faz, né? Sim. E nesse grupo é interessante que tenham tanto as pessoas que querem adotar como pessoas que já adotaram. Sim. Obviamente, quem que vai participar dentro desse grupo? Normalmente são pessoas que gostam da área, então são assistentes sociais, né? Que gostam da área, então normalmente vai estar ali, ou até mesmo pessoas ligadas ao judiciário, né? Pessoas que entendem, conhecem a problemática. Então, são pessoas que vão bater um papo ali e trocando experiências. E como quebrar resistências, e vai mudando, Rita Passos, viu? É isso que eu quero saber. Muda um pouquinho, mas muda. Eu quero saber como é esse diálogo, inclusive porque a gente lembra aqui, as mulheres têm têm deixado para depois a maternidade. Muitas aí, depois de formadas, depois de realizadas profissionalmente, é que vão dizer sim à maternidade, e às vezes é tarde, não consegue engravidar mais, e aí entra na fila para adoção, e às vezes consegue adotar uma criança e engravida na sequência, o que é ótimo também, né? É incrível como isso acontece, né? Realmente isso acontece. Eu acho que às vezes a pessoa fica com tanta ansiedade e que acho que alguma coisa modifica no organismo dela, aquela ansiedade, e acaba não ovulando, não sei. Sim. Mas depois que parece que ela fica mais calma, ela adotou, aí ela tem um filho biológico. Eu tenho mesmo, tá na minha família, eu tenho casos desse tipo assim. Sim. Mas adotar uma criança é um ato de amor, né? E de muita responsabilidade também, né? E tem mais um detalhe também, que muitas vezes a gente vê, que a pessoa quando pretende adotar, ela fala, eu quero, normalmente, como eu falei, a criança, bebê, tal, menina, e não quero com nenhuma doença, nada, que não tenha nada, né? E a gente fica pensando que muitas vezes a gente tem os nossos filhos biológicos e a gente não determina se ele vai ter algum probleminha ou não. Claro. Se vem, a pessoa vai cuidar, não é? Então, tem que pensar nisso também.
E eu conheço uma pessoa na cidade de Agudos, uma senhora que adotou uma criança, já tinha alguns anos, e ela anda de cadeira de rodas, também tem um problema, né, mental também, e é a alegria da vida dela, aquela criança. Hoje já é um moço, né? Ela anda com a cadeira de rodas para cima e para baixo na cidade, é muito querida ela e o filho, e fez tão bem essa criança para a mãe, sim, que a mãe é alegre, e a alegria da mãe, e ela, tudo que ela faz, ela participa aquele filho que tem problemas, né? Que tem, e esse menino, ele é a joia da família. É a joia e da dessa família, mãe especial, né? É especial. E esse menino, eu acho que deu uma nova razão de viver para essa mamãe. Uma nova razão de viver para a mãe. E ele mesmo, eu acho que ele teve um progresso grande, porque ele muitas vezes ele canta junto com ela, sabe? Ela vai cantar. Com toda a dificuldade que ele tem para cantar, ele consegue cantar ainda junto com ela. Então, você vê que ali se complementou, né? É uma mãe que tem um amor enorme, né? Escolheu uma criança com alguns problemas de saúde, mas cuida com amor perfeito, né? Deputada, nosso tempo vai se esgotando, mas eu preciso falar com a senhora também sobre a atenção ao idoso também. Quem cuida da mãe depois que ela envelhece? Eu lembro aqui da criação do Centro Dia do Idoso, a época que a senhora ainda estava à frente, né, da Secretaria de... A época era Assistência Social? Desenvolvimento Social. Assistência e Desenvolvimento Social. Eu tenho o meu trabalho é muito voltado à área social. Eu tenho um trabalho em todas as áreas, né? A gente trabalha como parlamentar, apresentando projetos de leis, também conquistas junto às secretarias de Estado para atender os municípios em qualquer área. Mas tem uma área que a gente gosta mais, que para mim é a área social. Coloca, né? Toda a energia ali. A área social é trabalhar com o humano, é aquela pessoa que mais precisa. E você poder ajudar aquela pessoa que mais precisa, alegra a alma da gente, né? Então, o Centro Dia do Idoso a gente implantou lá em Itu. Quando meu marido foi prefeito, eu era presidente do Fundo Social de Solidariedade, e a gente criou um espaço para cuidar dos idosos semidependentes, aqueles que precisam de cuidados especiais. Sim. Não é clínica, mas não é o grupo da melhor idade, que o pessoal pula, dança, vai em festa. Não é um idoso semidependente. Ele precisa de cuidados, como alguém ministrar o remédio na hora certa, preparar o almoço dele, porque ele é um pouquinho mais debilitado ao andar, não tem, muitas vezes não tem leitura, não consegue nem tomar seu remédio sozinho. Se fica sozinho em casa, cai na casa, vai mexer no fogão, se queima no fogão ou deixa o gás ligado, entra em depressão porque ficam muito tempo sozinhos em casa. Então, para esses idosos semidependentes, nós criamos um espaço que a gente cuida deles durante o dia e à noite volta para casa para o convívio familiar. Importante isso é não perder o laço de família. Exatamente. Esse idoso, né, essa pessoa vai ter cuidado no centro-dia, mas não vai perder o laço com a família, é importante. Porque se ele vai para o abrigo permanente, que as pessoas conhecem como asilo, o asilo não se usa esse nome, mas a gente fala alguns termos muitas vezes que é o que a pessoa entende, né? Quando ela é retirada, ela fica fora da família. No começo a família vai visitar, depois ela não visita mais. Aí abandona. A grande maioria não visita mais. A grande maioria. Poucas famílias vão visitar o idoso lá ou levam para casa para ficar o final de semana. E muitos depressivos no estado de extrema tristeza. Eu já cheguei a encontrar uma senhora que falou para mim, vai fazer 15 anos que eu não vejo nenhuma pessoa da minha família. Não é que eu não vejo um filho, é nenhuma pessoa da minha família. É a morte em vida. É a morte em vida. É enterrado vivo, né? Então, a tristeza daquele idoso de querer estar junto com seus entes queridos e não estar mais, dói o coração da gente. E foi nessas visitas que eu fiz que eu tive essa ideia de criar um espaço para cuidar deles durante o dia e à noite volta para casa. Para evitar que a família coloque lá, né? Falar, eu tenho que trabalhar, não tenho quem deixar. Então,
Então lá pelo menos fica cuidado, só que não pensa que a grande maioria acaba abandonando. Qual foi a resposta das famílias, tendo essa opção de um centro-dia e também desses idosos? Em termos de qualidade de vida, agora fale rapidamente, que eu só tenho 1 minuto e meio, deputada. Foi muito bom, nós vimos um progresso muito grande, a autoestima das pessoas ficaram elevadas, a articulação motora melhorou, a musculatura melhorou, o raciocínio melhorou, tudo, né? Muitos não andavam direito, passaram a andar, a caminhar, fazer exercícios. É maravilhoso. Isso é cidadania, hein? Isso eu fiz em Itu. Aí, quando fui secretária estadual de Desenvolvimento Social no governo Serra, nós implantamos no estado. Hoje nós temos em muitas cidades esse programa de governo, né, para que o município tenha esse espaço para cuidar do idoso. Então é muito importante, né? Pessoa rica tem, muitas vezes, quem cuide. Sim. Quem não é, ficava à mercê da sorte. Agora não, nós temos um lugar para cuidar. Parabéns e sucesso no seu mandato. Volte mais vezes à TV Alesp. Deputada, é sempre um prazer conversar com a senhora aqui. Muito obrigada. E se você souber de alguém, né, que está com esse problema, que tem uma gravidez indesejada, fale para essa pessoa que ela pode fazer a adoção mesmo durante a gravidez. Preserve a vida dessa criança e dá a oportunidade dessa criança ter felicidade e um lar, né? É muito bom. Então, muito obrigado. Que eu peço para você. Muito obrigado, deputada. Eu conversei com a deputada Rita Passos, do PSD. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.